O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Vamos tentar entender do que Jesus está falando aqui. Ele está falando em perder a vida para poder salvá-la. E a pergunta é: como é possível perder a vida e conservá-la ao mesmo tempo? Que vida é essa que nós devemos conservar? E que vida é essa que nós devemos perder? Talvez nós possamos pensar que conservamos a vida ou a perdemos na medida em que permanecemos em Deus ou não. Nos ensina a doutrina da igreja que Deus, em primeiro lugar, nos deu o ser e o existir. O nosso ser, a nossa existência, foi dada por Deus. Mas acontece que Ele não fez isso apenas lá no passado, como que nos colocou no mundo e depois pronto, nos soltou na existência. Não. Nos ensina a igreja que além de nos ter dado a existência, além de nos ter feito, portanto, ser, Ele sustenta a todo instante a nossa existência. Repito, Ele sustenta a todo instante a nossa existência. Ao sustentar a nossa existência, é como se a cada momento novo Ele nos desse novamente o dom de existir. Nós existimos, portanto, porque Ele sustenta essa nossa existência. E se nós permitirmos, Ele também nos conduz segundo o seu querer, segundo a sua providência. Ensina o livro da sabedoria, o livro do Antigo Testamento, o livro da sabedoria. Diz o seguinte: sim, tu amas tudo o que criaste, não te aborreces com nada do que fizeste.
Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesse querido? Como conservaria a sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Essa palavra nos ensina então que nós fomos chamados à existência. E Ele conserva a nossa vida. Por isso que é tão importante que cada um de nós responda a isso, reconhecendo nossa dependência em relação a Ele. De tal modo que uma vida fora de Deus é como se fosse uma vida sem existência, uma vida vazia de sentido. Mas também este versículo que nós lemos diz que é preciso perder a vida. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Vamos repetir? Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Este versículo, essa ideia, nos diz que tem algo que nós devemos perder para ter vida. Tem algo que nós devemos perder para ter vida. O que precisamos perder? Talvez precisemos perder os nossos equívocos, os nossos desvios, o nosso esquivar-se do querer de Deus. Em uma palavra, nós precisamos deixar morrer a vida velha. Precisamos deixar morrer cada vez mais essa vida velha que coexiste com a vida nova. Dentro de nós coexistem vida velha e vida nova. Você pode perceber isso. Às vezes, por exemplo, nós sentimos isso. Sentimos que somos guiados por duas forças. Aquela que nos atrai para o bem, para o belo, para a vida nova. Mas também nós sentimos uma outra força dentro de nós, que nos atrai para a vida velha, para os velhos vícios, para tudo aquilo que significaria como se fosse uma sombra que existe em nós mesmos. E a pergunta é: como pode ser isso? Como pode coexistir vida nova e vida velha em uma mesma pessoa? A esse respeito, a palavra nos ensina algo muito precioso. Ensina que a fé viva é aquilo que mantém a vida nova dentro de nós. Então, se nós alimentarmos essa fé, vai cada vez mais crescer em nós essa vida nova. E a vida velha vai diminuir, vai perdendo espaço, porque a vida nova vai estar alimentada. E nesse sentido, a segunda leitura de hoje denunciava algo muito forte, muito concreto, porque dizia o versículo 17 da segunda leitura: a fé que não se traduz em obra, por si mesmo está morta. A fé que não se traduz em obras, por si só está morta. Ou seja, uma pessoa que separa a sua fé das obras, que trata a fé como se fosse algo que utiliza na igreja. Eu tenho fé, eu vou na igreja rezar, ou eu rezo antes de dormir,
a gente utiliza apenas nestes ambientes a fé. A pessoa que faz isso, que utiliza a fé só na igreja e não leva esta fé para as atitudes, essa pessoa tem uma fé morta. Pense nisso. Que coisa forte. Pensar que trazemos dentro de nós algo morto. A sua fé está morta? É importante se perguntar. Será que a tua vida hoje está construída sobre uma fé morta? Que vida, que qualidade de vida, que testemunho de vida é este, que está tocado pela sombra de uma fé morta? Se continuarmos assim, nós vamos nos transformar em mortos-vivos. Embora vivos biologicamente, não trazemos vida em nós mesmos. Que triste. Hoje Jesus está dizendo que ao decidirmos segui-lo, tomar a cruz e seguir, significa essa decisão. Ao decidir segui-lo, nós ganhamos a oportunidade de encontrar uma vida nova, construída sobre a fé viva. Uma fé traduzida no nosso comportamento, que segundo a palavra de Deus na segunda leitura, o comportamento deve ser o comportamento de caridade em relação ao irmão. Um comportamento que mostra que tem fé pelas obras. Portanto, uma fé traduzida no nosso comportamento e que nos reanima quando estamos fracos. Uma fé que é tão presente, é tão viva, que nos dá uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Nesse sentido, observemos o apóstolo Pedro, as atitudes do apóstolo Pedro neste evangelho de hoje. Não sei se você notou, mas Pedro, neste trecho, ele é apresentado como extremamente contraditório. Um Pedro que, no mesmo episódio bíblico, acerta e erra. Pedro acertou quando declarou que Jesus é o Cristo, o Messias. Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Pedro, iluminado, reconheceu Jesus como Messias. É uma grande coisa. Agora, Pedro errou. Quando estava tentando convencer Jesus a não abraçar a cruz, estava tentando dissuadir Jesus para que Jesus não tomasse o caminho da cruz. Percebeu? O Pedro contraditório, que acerta e que erra. É como se Pedro fosse cada um de nós, alguém que traz dentro de si vida nova e vida velha. No momento ele manifestou a fé: tu és o Messias. No outro apareceu o velho Pedro, que não estava aberto para escutar o que Jesus estava dizendo. Isso aqui representa não apenas as contradições de Pedro, representa as nossas contradições, porque nós somos assim também. Nós acertamos e erramos. Nós queremos fazer o bem, mas às vezes fazemos o mal. Ora, nós nos deixamos envolver pela vida nova, iluminada pelo Espírito de Deus, nos sentimos plenos e felizes, e ora, nós nos deixamos levar pela vida velha. E Jesus responde de maneira muito dura contra Pedro: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Certamente Pedro
estava enxergando com a ótica errada, do jeito errado. Talvez Pedro, quando ouviu Jesus falar, tivesse se perguntado: mas por que ele tem que passar pela morte? Por que ele tem que passar pelo sofrimento? Ele tem feito tanto bem, tem curado tantas pessoas. Por que ele tem que passar por essas situações? E por isso Pedro tentou intervir, repreendendo Jesus. Qual é o erro de Pedro? Pedro, na verdade, estava vendo a cruz como os romanos a viam. Porque para os romanos, a cruz era sinal de condenação. Era um instrumento de sofrimento e de morte. Era assim que Pedro estava vendo a cruz. Mas não era assim que Jesus via a cruz. Jesus enxergava a cruz como instrumento de vida, porque significava a sua fidelidade ao projeto do Pai, porque significava a redenção e a salvação de cada um de nós. Através da cruz que nos vem a vida e a vida nova. Era assim que Jesus via a cruz. E na verdade é isso mesmo que Jesus faz, sempre. Assim como ele transformou a cruz, que era sinal de morte, em sinal de vida, assim ele toma todo o sentido, todo sentido negativo da cruz, ele toma sobre si, e ele transforma aquilo que era instrumento de condenação, em instrumento através do qual nos vem a vida. Ele transforma. Ele dá um novo sentido, ele dá um novo significado, até para um instrumento que era considerado um instrumento de morte. Imagina o que ele não pode fazer com a nossa vida. Então hoje, peçamos o Espírito Santo. Tem uma frase muito bela que nós recitamos no credo niceno-constantinopolitano: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Vamos repetir? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Então, já que Ele é Senhor que dá a vida, peçamos que Ele nos encha com o seu ruar, com o seu sopro de vida. Nós não queremos ficar na sombra da morte. Nós não queremos a vida velha. Nós queremos tomar a cruz do seguimento. Nós queremos a vida nova, mas não podemos fazer isso sozinhos, com a nossa força, com a nossa boa vontade. Nós precisamos do Espírito Santo. Peçamos então que Ele nos encha hoje com o seu sopro de vida e faça crescer em nós essa vida nova. Que Ele sopre sobre a nossa humanidade, que às vezes é igual a de Pedro, que não entendeu, que não ouviu, que não enxergou além daquilo que parecia óbvio. Que Ele sopre sobre a nossa humanidade, que tantas vezes se inclina para a vida velha, e Ele transforme essa nossa humanidade. Assim como Ele converteu a cruz em árvore da vida, que Ele converta, anime, sustente a nossa existência, enchendo-a de vida e de vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.